e-mail para ter avaliação, ao invés de ter avaliação mesmo de prova. Uhum. E essa questão foi da semana passada. E eu queria realmente aprender a matéria, que eu não entendi a matéria da semana passada, não, perdão. De 3 semanas atrás, e eu tentei estudar sozinho essa questão, mas eu não consegui entender, não consegui entender a matéria. Aí eu resolvi perguntar para você, antes que ele vai lançar a questão, a próxima questão, se não me engano, quarta ou segunda que vem. Aí eu queria estar zerado já com essa parte da matéria para passar para a próxima, entendeu? Certo, circuito RC, né? É, Isso aí é um circuitinho RC, porque tem um capacitor e tem um resistor. Certo. No Halliday tem uma bela explicação do circuito RC. A gente pode seguir por lá. Ou a gente pode seguir por um. Bem, eu acho que pelo Halliday é melhor, porque daí tu já lê lá e já era. aham. Deixa eu só pegar aqui, tá? O circuito RC, acho que ele tá antes do campo magnético. Senão ele tá um capítulo depois. Deixa eu abrir aqui. Eu vou. Põe É aqui um pra você outro ver o que eu tô livro que a fazendo. gente usa aqui, deixa eu pegar aqui. Deve ser o Young Friedman, né? Eu acho que é. Eu tenho ele também, mas eu prefiro o Halliday. O Harley eu também acho melhorzinho. É mais direto ao ponto, né? Ainda mais pra ti que é da engenharia. Precisa de tanta frescura. Ah, aqui mesmo, circuito RC, isso aí. Bem, de toda Não, forma, eu já vou te. perdão, o livro não é do. Eu sei que você falou, não, é do Moisés. Moisés Porra, vocês usam Ensensvig. Moisés, tá louco? Pois é. Pois Ele é é. insano. Tu é da É. engenharia química, meu Deus, não precisa disso. Então, eu tava fazendo a primeira parte, né? Que eu acho que é de campo magnético. Cara, ele fez toda a explicação da integral e um dos itens que ele tinha mandado tudo era para deduzir a fórmula da integral de campo magnético de um anel inteira do zero, sem usar nada. Eu achei muita maluquice. É, isso na real, assim, Campo Anel. Padrão, assim. Padrão. É que Não, Moisés avacalha em outras coisas. não, é Moisés é que muito avacalhado. eu acho ele muito comprido, né, na realidade. Ele explica tudo pontinho por pontinho, negocinho por negocinho, e ele tem umas questões meio complicadinhas, eu acho. Meu Deus, as questões de Moisés são um nível enfadonho, infernal. Nem no Eu doutorado eu vi demoro, umas questões eu daquilo. demoro para resolver as questões de Moisés também. Sim, pô, cara. Bem, a explicação da matéria não precisa me tão a fundo. Vamos só entender o seguinte. A gente está falando de conservação de energia aqui, tá? Aham. Famosa lei de Ohm, lei das malhas, lei dos nós, né? Então, se a gente está falando de conservação de energia, está falando de potencial e energia, não faz diferença. É a famosa lei das malhas. Então, na nossa malhinha que só tem um resistor e um capacitor, a gente pode dizer o seguinte, pela própria lei das malhas, né? Tu conhece a lei das malhas, né? Sim, eu vi isso em física, Beleza. em física B. Isso. Então, o que que acontece aqui? Nós temos uma bateria, um resistor e um capacitor. Então, o que que acontece? Pela lei das malhas, a gente tem que a diferença de potencial do da bateria é o que alimenta o resistor e o capacitor. Então, a gente sabe que pela lei de Ohm, a diferença de potencial no resistor é IR e pela lei dos capacitores lá é Q sobre C. É Mas mesmo? a lei das malhas é a diferença de potencial da bateria, sim, está certo. E é o que É, alimenta isso. o resistor e o capacitor. Isso. Quando tu circula, né, a malha toda, aquele quadradinho, Sim, então tudo somado tem que dar zero. Quando tu volta pro mesmo nó, né, é, volta pro mesmo ponto, tem que dar zero. Então é o que tá acontecendo aqui. Beleza? Tudo bem até aí? tudo bem. Tudo bem. Então, beleza. Isso aqui não parece nada de especial, mas quando a gente nota que a corrente ela é uma derivada da carga, a gente tem uma equação diferencial, né? Sim. Uma EDO, famosinha EDO. RDQ mais QC igual a E. É uma EDO bem tranquila, uma EDO de primeira ordem, porque nós temos uma derivada de primeira ordem e aqui a própria função, né, que está sendo derivada, o quê? Então, esse tipo de coisa a gente faz assim, de olho fechado lá na matéria de equações diferenciais, né? Tu não teve aula disso comigo, mas tu teve aula de coisa mais difícil, né? Cálculo vetorial. Eu Isso é acredito verdade. que eu acredito que era junta nessas duas coisas para ti. Tu falou algo do gênero, que tinha as equações diferenciais e cálculo vetorial na mesma matéria. Tinha. E tinha também, não só que resolver EDO, você também tinha que fazer, como que é o nome? Sistema de EDO.
Esse sistema ideal é um inferno, né, cara? É um lixo. Nossa, os portugueses vieram me pedir aula disso, meu. Eu não sei fazer, era uns negócios diabólicos. Tinha que É fazer muito longo. autovetor, autovalor, de cada caso era um caso. Meu Aham. Deus, muito ruim lembrar. Mas aqui é de boa, porque a gente tem uma equação de primeiro grau, ela não é homogênea, né? Tem alguma coisinha aqui do outro lado, mas não tem nada demais também. É só isolar o Q, passar o Q dividindo para o lado esquerdo, e tudo que não é Q vai para o lado direito. Então, a famosa integral do ln, né? Dq sobre Q, se tu integra isso, tu tem o ln. Né? E o outro lado, como vai Uhum. ser só um dt das coisas que está no outro lado, vai ser um t apenas. Isso aqui deu a mais banana que tem. Se tu quiser, eu faço, mas não Não tem nada precisa. demais aqui. Não, eu não Precisa. preciso dessa Hum, matéria mais pra fundo, assim. Eu preciso só dos conceitos, entendeu? Que parte matemática eu me viro depois tranquilamente. Eu preciso dos conceitos e eu preciso ver aquele negócio e falar, nesse ficar, é isso, entendeu? E eu certo. queria bem me basear mesmo no exercício. Porque esse exercício Naquele eu acho que ele é que bem completinho. tu. Mas é que não é bem um exercício isso que tu me mandou. O que tu me mandou, na verdade, é a definição dessa equação que eu tô mostrando aqui. Sim, sim, é por isso que eu tô falando, entendeu? O exercício que o professor pega, ele é literalmente, ele é tudo resumo da matéria. Isso eu achei sensacional, isso que o professor pegou. Então, se você entender a matéria, sabe resolver. Por exemplo, eu não soube resolver, então meu grupo meio que me carregou nas Que tu me costas. mandou Assim. só o exercício feito, né? Daí eu nem sei direito o que estava É, sendo eu acho que eu pedido mandei aqui. também aqui, ó, o Word, aqui, ó, o Drive aqui com o exercício aqui, ó. Ah, é verdade. Ele tá Eu tinha com a chegado a questão. ver. Tem que solicitar acesso aí, tem que deixar eu ver. É, então deixa eu baixar aqui então, aqui, ó. Ó, eu vou. Não posso baixar, mas eu posso printar. Vai ter que ser print mesmo. Deixa eu aumentar aqui. Vou printar aqui em cima primeiro. Tem dois exercícios, né? Tem um de circuitos e tem um de É potencial que é aqui, eu questão acho. um e 2. Realmente ele mandou uma questão, só que esse aqui ele mandou duas. Caraca, olha o tamanho. É, teve gente que deu 20 páginas de solução, nossa, deu 11. Uh, Pô, mas daí avacalhou, né? Faça dois gráficos, um da carga do capacitor A C, gente vai outro da fazer 2 dias correntinha. também. A primeira, A e a B é padrão. Isso aí tá no Halliday. Depois ele só troca o valor da capacitância ali. Isso aí é uma questão básica, assim. A um, agora a dois. A dois também. Mas, meu, o que é isso? Delta de N? Depois a gente vê lá. Uma de cada vez. Vamos ver, vamos continuar vendo a matéria aqui, depois a gente tenta resolver o problema. É que tu vai ver que daqui, ó, se a gente deriva essa expressão, a gente conta a expressão para corrente, que é basicamente o que ele estava pedindo ali para alguns valores específicos de capacitância, né? Então a gente Então, só deduzir a fórmula, né, no caso, essa primeira isso. questão. Daí quando tu deduz a fórmula, tu chega numa coisa bem óbvia, né? Que é o seguinte, quando tu tem um capacitor no circuito, cara, é como se ele fosse uma mola. Perdão, tá baixinho. Não, tudo bem. Quando tu tem um capacitor no circuito, é como se ele fosse uma mola num circuito mecânico. Sabe? Ele Porque, acumula energia e depois porque ele, solta. ele vai acumulando e depois ele dá um boom de energia. Isso. Claro, quando a gente está falando de um circuito completo, né, RLC, só que aqui como é só RC, né, é como se a resistência ela fosse um atrito que faz a energia ser perdida. É, ele Eventualmente fica com a forma de calor, né? isso, tipo, num circuito RC descarregando, tu tem o mesmo esquema que tu teria numa mola, perdendo energia, né, imagina uma mola, com a energia acumulada tu solta, só que como tem atrito do ar e tal, aos poucos ela vai parando, né? Uhum. É exatamente o que está acontecendo aqui, olha só. Tu tinha energia inicial, dada por meio da diferença de potencial, né? Só que como não tem bateria no circuito para manter, daí decaimento. Até o momento que tu não tem mais energia acumulada no circuito. O resistor consumiu tudo. Beleza? Beleza. Então a ideia é essa. Agora, bem, é o que a gente tem aqui, né? Ele fala sobre essa constante de tempo, que, né, como a gente tem um exponencial, né, eu sei que tu sabe que no argumento do exponencial não pode ter unidade. Então, tinha que ter algo aqui, e ele surge naturalmente com a integral, que cancele a unidade de tempo. No caso, R vezes C cancela a unidade de tempo. Então, o que está aqui em cima não tem unidade. Daí,
quando a gente tem o T igual a RC, a gente chega nessa situação aqui, ó, que a carga é 63% da carga original, ok? Quando T é igual a RC, Quando o T é, é igual a RC, exatamente. Isso é bom, né? Porque tem daí não tu é já rendimento tem. médio Oi? de um circuito de senoide, um fornecimento Não, é que a gente não senoide. tá falando de seno aqui ainda, né? Não é um circuito RLC. É. Então, Se por fosse que RLC, teria. 63%? Por que 63? É porque é natural, uma vez que é o exponencial ali, né? Tipo, como aqui é E, né? Que aparece naturalmente por causa da integral da ln. Se tu coloca RC ali, vai ficar desse jeito. Mas é. Por que que eu falei sobre isso, né? Porque é um bom norte pra tu ter noção de quanta carga tu vai ter no teu capacitor, entendeu? Só isso. Mas de fato é, então, RC. Beleza. Daí aqui, veja que existe uma pequena diferença entre a equação da carga e a equação da descarga, né? Porque a equação da carga, o negócio estava com nada inicialmente, né? Então, note que se você tiver. Cadê aqui? Corrente. Note que se você tiver tempo igual a zero, Carga é zero, que é um menos um. Zero equação. isso, na carga sim, né? Aqui, ó. Isso aí, um menos um, zero. E aqui a corrente seria a corrente do circuito mesmo pela lei de Ohm, né? Que ficaria aí elevado a zero. Beleza. Aqui, ó. Que seria simplesmente a carga do capacitor. Agora aqui no circuito descarregando, a história é outra. Porque inicialmente tu tá com a carga cheia, então. Então, a carga é a carga que tu tem. Agora, como é que tu vai obter isso aqui? Tu pode obter pela, novamente, a equação do capacitor, né? A equação do capacitor é que te dá a carga. E a lei de Ohm para encontrar a carga, a corrente, né? Cadê? Ele não mostrou? Mas eu acho que pulou uma folha aqui. Mas, Eu acho que né, coloquei. aqui é base, é só dividir, né? É só derivar, desculpa. Ah, não, eu que passei muito rápido. É só derivar, né? Tu deriva a carga aqui e pronto. Beleza? Mas no circuito que ele está descarregando, você se obtém através da equação de Ohm, é isso? Não, não, não. Tu tem já a expressão da carga, que tu obteve por meio da integral lá da equação diferencial. Certo. Tu deriva, e tu sabe que corrente é a derivada da carga no tempo, né? Tu deriva essa expressão e vai ficar uma coisa como essa. Então, pronto, você vai ter a corrente. Agora note que a corrente, ela é a própria lei de Ohm, porque Q dividido por C é a diferença de potencial, Ah, ok? certo. Uhum. Só que tu tem que tomar um cuidado, porque esse Q, às vezes, não é o Q total do capacitor. O capacitor não está totalmente carregado, entendeu? Então, se ele não estiver totalmente carregado, não vai ser a diferença potencial do circuito, a diferença de potencial do circuito, que vem da bateria, quero dizer. Né? Porque ele pode dizer assim, nós tínhamos uma bateria inicialmente no circuito E, com, e, e... como, e como chegaria na carga da bateria, então? A partir Não, do capacitor? a carga da bateria tu não vai ter. Tu quer dizer a diferença de potencial da bateria, né? É, isso. Tu pode tender a infinito, né? A carga Quando tu fica tende a... carregando, então você não tem o limite dele. Que aqui a gente está falando de descarga, né? Mas quando a gente está carregando, tu vai e tende ao infinito, que daí tu vai chegar no limite, exatamente. Que vai ser a diferença de potencial da bateria. Isso aí, beleza? Beleza. Tá, velho. Aquela questão que eles te mandaram fazer, tipo, pelo que eu tava vendo, tá tudo certo, mas assim, não tem como a gente fazer ela toda de novo, são 11 páginas, né? Mas a Então, gente tudo pode dar uma bem. conversada sobre ela. Eu acho que fica legal. Eu acho legal a gente dar uma conversada sobre assim, passar assim, aqui ele fez isso, aqui Certo. aconteceu isso, aqui aconteceu isso, Show. deu. Aí, depois O disso que me eu tava viro, falando vou agora é o mexendo. começão ali. Aham, Então acho que a gente já pode passar toda aquela partezinha, tipo aqui, ó, toda essa partezinha aí, ó, que eu tava falando sobre, né? Que ele tá falando de carga aqui, né? Tá carregando. Beleza, a expressão que a gente tava vendo agora há pouco, nada demais. Só que esse T sobre TR, o que é isso? É isso? Não entendi isso aqui. Deixa eu vou ter que não faz voltar. sentido ter sobre TR, é um sobre TR daí.
É, tinha que ter o E, né? Cadê o E? Uhum. No- Eu acho que eu vi errado a letra. Ou Acho que é não, um não E sei. aí. Pô, mas tá muito mal escrito aqui pra ser. Mas ele escreve de novo R. Ah, tá, vamos lá. V menos RI. Tá, aquilo que eu tava te mostrando agora há pouco. Ele derivou. Tá, mas por que que ele fez isso? Deixa eu ver o enunciado da questão. Eu não vi motivo para ele fazer isso. Determine a tensão VR no resistor como função do tempo. Ah, ele quer a diferença de potencial no resistor. Que louco. Ele Mas ele quer no deriva o quê? Ele resistor. deriva. Que eu não tô vendo aí. Ele deriva o quê? Ele derivou a equaçãozinha que a Mas em gente função do quê? começou o problema Em lá. função do tempo? Ele derivou no tempo, isso aí. E carga sobre C é corrente sobre C? Ah, que é Sim, dq como sobre dt é I. É isso mesmo. quando a gente deriva a carga, ela vira corrente. O problema é que aqui ficou derivado da corrente, né? Que não tem assim um significado claro. Primeiramente, vejamos as tensões na malha por LKT. LKT. Pô, o que esse mano tá falando? Mas tudo bem. Aqui é o padrão. Eu só não entendi por que que ele fez isso aqui para encontrar no resistor. Isso para mim é novidade, sendo sincero. Isso não tá no Halliday, né? Isso não tá no Halliday. Mas é porque no Halliday ele mostra o. No máximo que ele mostra aqui é a carga no capacitor, a diferença de potencial no capacitor. Não mostra no resistor, né? Mas essa corrente derivada sobre corrente igual a menos um sobre RC. Aí ele integra isso. Aí uma ideia simples. Ele fez uma Não, tudo ideia bem. simples. O problema não é a dificuldade. O problema é por que que ele derivou isso aqui. Isso que eu achei esquisito. Né? Ele derivou para integrar de novo? Não, não entendi E deu um direito outro isso. termo. Eu não entendi. Se derivar para integrar, vai dar o mesmo termo. Aham. E tudo bem, aqui sai, mas ele falou que a resistência está em função de T. Falou no enunciado que é um resistor não ômico? Não. Eu tenho certeza que não. Não faz sentido dar um Cara, resistor não ômico. nossa, velho, olha. Não, é isso mesmo. Eu não diria que ele não é ômico, mas é que ele não depende, ele depende do tempo. Olha lá Por no causa do enunciado. capacitor? Não, por causa da natureza dele. A variação segue o comportamento dado pela função R de T. Isso aqui é uma coisa que veio naturalmente aí nesse resistor. Não é algo, é um problema específico. Então, Não é nessa uma coisa. passagem, a equação que rege a resistência é É, qual? é R0 que multiplica 1 menos T sobre TR. Ah, entendi. Isso aí é um problema que saiu da cabeça dele. Eu nunca vi um problema como esse, mas muito massa. Daí virou um problema de matemática, né? Porque ali é resolver uma ideal nova, né? Calma aí, Só então. que Essa equação aí de V menos RI menos QC, qual que é o nome dela? aqui não tem nome. É T, eu não entendi, cara. Eu procurei também, Não não tem achei. nome. E tem outra coisa, eu acho que teu amigo errou. Assim, eu acho que, assim, pode ser que eu esteja sendo muito preciso aqui e ele usou alguma simplificação legal, mas o negócio é o seguinte: se a resistência depende do tempo, a hora que tu derivou de novo tinha que ter um termo da resistência aqui por regra do produto. Mas eu Lembra acho da que não é regrinha? resistência. Eu acho que a resistência deve ser uma constante, não, porque a Não é? derivada tá lá, é a tensão, não é? Olha Tensão lá não, no a corrente. enunciado. A variação segue o comportamento dado pela função R de t, a variação da resistência. É, ela tá em função do tempo, não. É a função do tempo. Então eu acho que tinha que ter uma espécie de regra do produto. Tinha que ter uma regra do Né? produto R ali. derivada, corrente, menos. Eu acho que é mais. Ah, não, é mais. Não, menos, porque. Certo, menos R derivada do I. Mas daí ia dar uma Hum. expressão retardada de grande, não ia dar pra resolver uma ideia É, simples. e eu nem sei se ia ter solução uma merda dessa. Não, não tem como não. Mas é o caso, velho. Só se ele desconsiderou completamente aquilo pra considerar depois, mano. Não faz sentido É isso. porque se você vai Tem derivar em que- função do tempo, né, e você ter essa cadeia,
Você vai falar que a corrente ela é uma constante, a corrente seria uma constante, né? Naquele caso, você vai integrar. E aí você vai ter a integral de uma corrente, que já é Não, constante. corrente não é constante, corrente tá variando aqui, ó, tem até o pontinho. Não, nesse caso, mas no caso, quando a resistência variar, a corrente foi constante. Mas depois você vai dar, entendeu? E Isso quem tá no vai ter enunciado? variação vai ser. Não, quem vai ter variação vai ser R, quando você vai fazer a regra da cadeia. Do produto, perdão. Quando você fazer a regra do produto, você vai ter um termo que vai estar variando, que vai ser a corrente, e a resistência vai ser constante. E o outro termo Sim, onde vai estar variando a resistência e a corrente vai ser constante. E esse sim, vai tá ser faltando problema. um, é isso que tu quer dizer, né? É, se for integrar a corrente constante, aí vai dar problema. Hum. Não, é que tu Eu não vai acho. entregar, você não vai integrar ela constante. Vai ficar que nem o carinha que tá I sobre C ali, o I sobre C. Vai ficar um outro cara ali, I sobre C. Ahn, caso R igual a zero, I igual a zero. Para R diferente de zero, claro. Ahn, olha, se teu amigo fez bem bonitinho, todo o resto tá bem legal, provavelmente ele tem algum motivo para não ter feito o outro termo da resistência. Eu não sei qual é, mas deve ter algum motivo, tá? É que a ideal vai ser muito grande. Eu também ia É, desconsiderar. bem, se ele derivasse de novo, tu ia ter um IR ponto, né? Um IR ponto. E tu ia poder juntar esse IR ponto aqui nesse cara do I. Tu vai ter que chamar de um cara novo aqui. Se tu quiser, eu faço isso. Mas, né? Teu Não, acho professor já corrigiu desnecessário. isso aí? Ele já Não, corrigiu isso? ele não É, pois é, corrige. pode. Tem o perigo de estar errado, né, velho? É, esse é o problema. Mas É, do vale mesmo nota isso jeito. aí? Vale, é avaliação. É como É, se fosse uma avaliação. É, não é bem uma prova. É tipo, é avaliação mensal que vale nota e frequência, entendeu? A nota a matéria inteira não tem prova, não tem subir nem nada. São esses diversos exercícios assim que você vai fazendo ao longo do curso que vai dar só no final. E isso aí já tá feito. per- Eu só queria pergunta aprender pro essa teu matéria direito. amigo, pergunta pro teu amigo por que que ele não coisou lá a resistência. O capacitor ele varia no tempo também? Varia, que ele vai, Não, ele mas ele vai, não tem uma ah, expressão de variação no tempo. mas a carga dele não Sim, vai ele mudando. varia naturalmente por causa de carregar e É, descarregar, né? Sim, mas a capacitância dele é aquele valor, fixa. não muda. O que muda é a carga nele, a diferença de potencial, etc. Mas a capacitância é a mesma, diferente da resistência, que está variando no tempo. Pelo menos é o que o enunciado fala, né? Uhum. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos deixar aí ponto desse lado e vamos passar todo mundo para o outro lado lá. Vai ficar aí que I sobre R, né? O R que vem do outro lado lá. Que multiplica R ponto mais um sobre C. Tudo bem, né? Não era pra ter um menos aí na parte Ah, de fora da equação. é verdade. Tinha que ter um menos. Desse cara aqui, né? Uhum. Isso aí, se eu não errei nada, é isso. E a corrente? Como é? Ah, a corrente tem função. Isso. Daí vai ficar a integral E de ponto sobre DI i sobre I. é E daí igual a o menos dt um vai pro sobre outro e. lado. Daí vai ficar Mas vai ter que integrar de novo em relação a r. todas essas desgraças aqui. Vai ter um sobre R aqui. R ponto mais um sobre CDT. Agora, o que que a gente vai fazer? Tem que trocar o R pelo que ele é, né? De acordo com o teu enunciado lá. Pô, velho, aí o teu amigo avacaiou, hein? Não ter feito isso. Pergunta pra ele pode ter um argumento, a gente tá comendo Eu bola acho que aqui. não, acho que a gente errou. É aluno, né? É, mas, pô, eu também erro. É que eu não li nada no enunciado, né? No enunciado não falou nada sobre desconsiderar isso aí. Ou eu não li alguma coisa, posso ter deixado passar. Daí aqui vai ficar R0, que é uma constante, pode até ir para fora aqui. 1 sobre R0. E falta um menos ainda na equação de tudo. Sim, sim, o menos. Esse menos aparece naturalmente por causa da exponencial decrescente, né? E daí vai ficar 1 sobre 1 menos t. Esse cara dá até para ir para cima depois, por propriedade de fração. Que multiplica a derivada disso. Ai, 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 ai. Mas se derivar em relação ao tempo, então vai ficar. Esse TR é o quê?
É uma constante. Ah, então fica só menos Só o um tempo sobre que. TR, né? Essa. Calma aí, velho. É um sobre TR, daí, né? Menos um sobre TR. Vai derivar só esse carinha. Vai ficar menos um sobre TR. Isso aí. Show de bola. E agora o outro cara ali. Mais você. Mas não sei isso aí. Pô, o cara fez tão bonitinho tudo ali, cara. E aqui ele errou. Que pena. Tava show mesmo, ó. Coisa do cara. Aqui vai ficar LN de I. E aqui, pô, como é que integra essa bosta? Então, Tudo aqui. isso é tudo é É que constante. O que isso vai aqui é ter que tudo uma integrar a parte de baixo. constante, é verdade. Tudo é Vamos constante. passar esse cara aqui pra fora, E vai coisa boa, cortar o coisa RO boa. com o RO lá. Não Então vai. já. Ah, não vai não, porque Não tem vai porque um não tá mais um todo sobre mundo C. ali, né? É, mais um sobre C. Isso. Vou até pôr na parênteses mesmo aqui. Guarda. Um sobre R0. Grande bicho, bem que tu falou. Mas já tava grande ali, né? Esse é o Uhum. problema. Nossa, imaginei que ia formar um bichão muito gigantesco, mas você substituiu. Dá pra chamar toda essa merda aqui de K, por É uma exemplo. constante. Chamar de K esse cara aqui. Esse aqui é o K. E agora a integralzinha. A mesma integralzinha do teu amigo, se eu não me engano. Essa integração é direta, se não me engano. Sai, isso aqui é um LN. Ou não, sei lá. Não, isso aí eu acho que vai ser outra coisa. Nossa, eu acho que é um LN, cara. Vamos Então soltar vai no ficar Wolfram. O menos Wolfram sempre salva K todo mundo. sobre R0. Que a gente vai ter que chamar de U que tá embaixo. Dá um LNzão aí. É, Acho que é a isso mesma mesmo. coisa que teu amigo fez. Sei lá. Pra não precisar perder tempo pensando. Tutati, tarari, tarará. É, da LN de 1 menos T sobre TR. É isso aí. Que integral é a mesma. L1 de 1 menos T sobre TR. Deixa eu ver. 1 menos T sobre TR, isso aí. Certo, Anton? Certinho. Agora eu Mas não tem tenho um que derivar a aluno parte de dentro também? derivar a partir de dentro? Não, pera aí. Como assim? Quando você usa a propriedade do LN, quando você joga essa integral, aí você não tem que dar. Ah, é multiplicando a integral de fora, não é? Calma aí. Deixa eu abrir minha tabelinha integral. Tu disse que faltou alguma constante aí, alguma coisa. É, eu tô achando muito estranho. Então. Provável. Não, provável. O TR tem que ir pra cima ali e eu não coloquei. Tem um TR aqui. Esqueci disso. É verdade, meu cara, é verdade. De acordo com o teu amigo ali. E de acordo com o cálculo, né? Tem isso aí mesmo. Show! Agora a gente pode fazer I. Mas o TR não entra negativo? Aí positivo a equação inteira? Porque é menos, né? T sobre TR. Se o teu amigo fez isso, é verdade. Eu não sei, eu não vi. Não, não, tá certo, tá certo. É isso mesmo. Agora dá pra deixar o exponencial aqui, né? Aplica ln dos dois lados. Daí todo esse cara vai virar um coeficientezão aí. Vai ficar igual ao do teu amigo aqui, ó. Só que a gente vai ter que cuidar que agora a gente tem um carinha novo ali junto com o TR, né? Que é o K. Uhum. Então, né, então deixa eu buscar de E onde que onde que eu saiu vi isso. esse I0? Saiu do R0? Essa era a corrente inicial. Sai do LN ali. Né? Porque esse LN aqui é LN de I sobre zero. Ah, Porque tá, quando tu faz a perfeito. integral, tu tem que fazer no final e inicial, né? Aham, Zero e tá certo. isso. Então, aham. Daí ali o que que ele tinha? TR. E, não, e ele tinha o C embaixo, a gente não tem. Então no nosso vai ficar aí zero, um menos T, TR. Tudo isso elevado a TR, K. Nossa, ficou umas Faltou um contas C. feias aqui. Você Não, jogou não na vai ter C. constante o Não vai C? ter C. Não vai ter C. Só Hum, R0. TRK. Onde que a gente eliminou o nosso C? Entrou no K. Ah, tá perfeito.
É, faltou uma constante enorme lá. É. Agora tu pergunta pro teu amigo, ô cara, tu esqueceu mesmo ali de derivar o R? Ou tu tem um argumento para não ter derivado? Aí, se ele não tiver, é isso. Uhum, Porque, pô, ficou muito show ali a resolução do cara. Beleza? beleza. Essa era a primeira parte. Nada demais ali, um errinho bobo. Vamos voltar pro que ele fez ali. Também é difícil tirar zero com esses caras do Fiscar aí. É muito fácil. É muito fácil. Qualquer coisa que você faz em mínimo de desvio, eles não consideram nada ao seu esforço na sua resolução inteira. Esses caras são muito sem noção, tá louco? Uh! Vamos lá. Em t igual a zero, q zero no enunciado, logo de um. Então ele está falando sobre carregar, né? Isso é a B ou não? Não é a B ainda. Eu acho que ele está considerando agora as condições iniciais, né, para fazer os gráficos. Em T igual Ele, a zero, a carga do capacitor. ele não falou quando começa a B. Vamos ver aqui. Ah, faça dois gráficos. Ah, aqui ele já está pedindo para fazer os gráficos. É, porque na real, na A ele pedia a tensão, né? E o que a gente acabou de encontrar foi a corrente. Então, a gente só, mas daí não se aplicar a lei de Ohm. Não é tão direto assim, porque primeiro que esse resistor não é ômico, né? É, que ele varia em relação ao tempo. A gente tem que encontrar essa diferença de potencial, talvez de outra forma. Vamos ver o que ele fez aqui. Ah, T igual a zero, Q zero do enunciado, logo. Tá, beleza. Está falando aqui sobre carregamento, né? No instante inicial, ele está dizendo que a corrente é V sobre R zero. Isso não muda no nosso caso. Uma coisa. Na verdade, não muda, como assim? A gente já Não não vai pode. mudar para a correção que eu fiz, eu quero dizer. Então, mas na nossa correção, a gente já não pode aplicar aí para descobrir qual que é o V, as constantes, porque, ó, quando você mandou lá é I igual a I0 que multiplica um termo. Se jogar o multiplicador do termo para baixo, substituir no I0, Ah, sim, corta sim. o RO lá. É E que V aqui é ele igual a quer todo que a aquele gente termo. diga o que é I0, né? E o I0 vai ser, que nem aqui, pelo mesmo argumento que aqui, a diferença de potencial por R0. Tu não pode dizer que isso é lei de Ohm, porque a lei de Ohm fala sobre o resistor em si, né? E essa expressão ela é geral para o circuito. Então, A mas a nossa corrente também que a gente encontrou não é geral, porque a nossa já está integrando, já falando que o resistor já não é ômico e ele tem aquela constante lá. Ela tem uma constante que já foi derivada do tempo para ver a variação dele e também a outra que depende do tempo, né? Que a gente tem já a variável que depende do tempo para corrigir o nosso certo, tu está resistor. completamente certo. Só que o que eu quero dizer é que essa I0 que ele está falando aqui não é o I0 só do resistor. É o Ah, I0 do do circuito. capacitor, Do do circuito circuito, como um entender. todo. Entender, Isso, entender. então, tipo, tu não vai tirar isso da lei de Ohm, tu vai tirar isso simplesmente da expressão de energia do circuito. E das leis de malhas também não dá para aplicar aí? Isso, da lei da malha. Tu tá tirando isso da lei da malha. Ah, fechou então. Isso. Daí tu acha zero daí, né? Ah, né? Até porque aqui ele falou do resistor variando no tempo, né? Então talvez ele esqueceu lá em cima ou ignorou, não sei. Essa daí então é a equação das malhas. É, a mesma que a gente começou o problema. Perfeito. Isso. Daí ficou ver sobre R0 e aqui para substituir o I0, né? Para substituir I0 por informações que ele deu. Agora, por fim, obtemos a tensão no resistor. Daí ele diz que pela lei de Ohm, tudo bem, vamos e convenhamos, mas é que assim, de fato, no resistor, U igual a RI. O problema é que nem sempre o R é constante, né? Nem sempre o R é constante, como é o Ele caso não, aqui. não é ômico. Aí teria que É, como é o substituir. caso aqui. Não, mas a lei continua sendo V igual a RI. Só que tu não pode dizer que, por exemplo, a tensão ela varia linearmente com a corrente. É isso, né? Esse é o problema. Se tu fosse fazer um gráfico disso aqui, não daria uma reta. Até eu acho que Daria, foi o que ele. a gente fez uma curva. Eu lembro que nós estávamos fazendo esse Aham, gráfico. isso aí. Essa é a questão. Mas ele substitui esse R, ele substitui o R pelo R0, variando em relação ao tempo, e a corrente final, aquela que a gente encontrou?
Olha só o que ele faz ali. No lugar do R, ele coloca a expressão do enunciado. R0, 1, menos T sobre TR, tá vendo? Ah, vi aqui agora. E daí, cortou, olha que bonito, cortou com o R0 que acabou de aparecer aqui na corrente. Né, fechou. Pô, Tirou que R0. massa, hein? Ficou massa. Ficou bem legal, né? Esse exercício foi bem pensado também. Eu não botei fé, Foi. mas ficou bem pensado. Pena que fartou aquele pedacinho lá. Aí tu fala pra ele, ó, meu professor particular aí achou. Eu vou te dar um chororô, professor. Ó, Ah, professor, vocês já foi um... entregaram isso? Já entregamos, já tá. Puta, Eu que falei pra você, merda. já tá entregue isso aqui. Eu quero aprender por eu mesmo, crescimento pessoal. Pode crer. Bem, então tá aí, né? Tava pedindo a diferença de potencial, joga lá, já era. Ctrl apareceu isso aqui, que é. Isso aqui é uma exponencial, né? Só que é uma exponencial bem curiosa, porque, cara, olha só que exponencial maluca. Tu tem a diferença de potencial inicial, beleza? 1 menos t. Então, beleza. O termo que varia tá embaixo. Não tá na exponencial, assim, diretamente. Porque quem Sim, varia é a o tempo, exponencial é uma certo? constante. Isso. O problema é que. É verdade, que não tem ninguém que varia. É só Ótimo. uma constante. Pelo menos, bem. Não tem. Não tem porque na que eu fiz também não tem. Porque o K é tudo constante também. Uhum. Por eu chamar tudo isso aí, sei lá, de Uf, K1 pelo ou menos isso. W. Eu tava preocupado com esse TR variar, R0 né? aqui variar, mas não varia, pelo menos isso. A Também R0 é gostei assim. inicial, né? Não variaria. Eu imaginaria se o TR variasse. Não, o TR é um limite aqui pro teu circuito. Eu não entendi direito o que é que esse TR ainda, mas deixa eu ler aqui de novo. TR é uma constante positiva que introduz a escala de tempo da variação da resistência. Então, o teu amigo falou que TR limita a variação da resistência. Ela varia até um determinado TR, depois ela é zero. Zero? Não é, tensão, não é resistência limite? Não, falou que é zero. Aqui, ó, tá na fórmula aqui. Teu amigo falou. Ah, RT é igual a zero. Eu não parei para pensar muito na época, eu fiquei trabalhando o dia todo, mas pelo que eu tô vendo aqui, a conclusão que ele teve é essa, né? Eu não sei por quê, mas ele falou que depois de TR, a diferença de potencial é zero. Se é zero é porque não tem resistência, né? Nossa, que estranho. Por quê? Que circuito é esse? Como que assim a resistência para de ser resistiva? Como é que a gente cria uma diferença de potencial zero? Com uma corrente zero. Como é que faz para não passar corrente? Resistência infinita. Eita. Ah, a resistência ela não para de crescer? Não, ela de um momento para outro ela vira infinita. Essa é a questão. Eu imaginaria que se você falasse que era um diodo, uma coisa assim diferenciada. É, tipo um diodo. Tipo Perfeito. um diodo. É uma boa aproximação analítica para diodo aqui. Show de bola. Ah, beleza. Resultado interessante. Agora ele quer o gráfico, né? Façamos os gráficos para alguns casos específicos. Ele quer simplesmente para capacitâncias com valores específicos aqui. Cada um dos dois gráficos ilustre os três curvas usando T sobre R0, C, TR igual TR sobre R0C igual a 1 sobre 2, 1 e 2. TR sobre R0C. Que na conta do teu amigo é exatamente o que apareceu aqui no exponencial. É. Agora na nossa não foi exatamente o que apareceu. Então, porque aquilo que eu falei pra você, eu acho, quando você faz uma resistência variável em relação à corrente fixa, isso não funciona. Eu não sou nenhum especialista em física, muito menos em física, mas circuito também não, mas eu achei muito estranho. Como que a Gui, resistência vai variar sendo que a corrente é constante? Não faz sentido. concordo que fisicamente tem esse problema, né? Só que ele não argumentou isso na resolução. Né? Ele devia ter argumentado. Ele não argumentou. Ou o outro argumento, que a resistência, a derivada da resistência é zero, por algum motivo que seja. Perto da variação da corrente, Não, a mas variação da se a resistência não derivada. vale nada. Não, é do mesmo jeito, se a derivada Ah, pode ser. Mas daí não faz sentido a segunda afirmação, né? Quando você fala lá que a corrente ela fica zero. A diferença potencial é zero. Quer dizer que a resistência foi para infinito. Então a variação da resistência, na verdade, não é zero, né? Naquele ponto limite,
É aquela equação que explode, não lembro qual que é o nome da propriedade, que ela explode, vai atender ao infinito. Então, nesse ponto, ela é muito importante. Então, você não poderia jogar para zero, né, aquela constante, aquele outro termo, a variação. Eu não sei se a ideia é essa, tá? Eu acho que a ideia é tipo o que nem tu falou, modelar um diodo. Porque isso que ele fala, esse argumento aqui do zero para T maior que TR vem do enunciado. Vem do Eu acho que enunciado. realmente isso aí deve ser modelagem no diodo. E tá escrito ali. R de T igual a zero para T maior que TR. Tá escrito. Agora, o fato de. Novamente, o fato dele não ter o derivado lá, a resistência, é uma coisa curiosa, uma vez que a resistência depende do tempo, né? Mas também, né, a gente pode. Ele devia ter argumentado, ó, esse cara é zero. Isso eu gostaria que ele tivesse feito. Porque agora a gente não tem a mesma coisa, né? A gente tem que ter RK sobre R0. Mas aí que eu pergunto pra você de volta. É, se a resistência, a derivada da resistência, ela é tão insignificante assim, por que você leva em conta que o resistor, então, não Eu é não homem? sei se é. Aí que tá. Eu não sei se é. Eu não sei se ela é. Por cálculo, vamos dizer assim, matematicamente ela tem que estar ali. Ela tem que estar ali. É, Agora, porque se saiu fisicamente bonitinho. ela não tem nada que ajuda, então aí não é outra história, né? Se Não, mas fisicamente ela não muda nada. eu vou me encontrar com o professor essa quinta-feira, às 2. Eu pergunto aí pra ele. Eu falo assim, ó, Uhum. a gente levou essa em consideração aqui, mas a gente não sabia se estava certo ou não. Eu pergunto, sem problema nenhum. Porque Mas, o que é a derivada, né? É o R0, 1 menos 1 sobre TR. Agora, se esse TR é um. Pois é, porque vai sobrar o R0, mano. Porque se o não faz TR for sentido. bem grande, pô, sei lá, meu. Ou sei lá, o TR é um número perto de 1, e daí 1 menos 1 é 0. Se o TR for um número perto de 1, daí ele realmente é bem insignificante. Agora, o TR é um número perto de 1? Não sei. Realmente não sei te dizer isso. Mas se ele for, dá pra ignorar. Daí sim. Bem, vamos continuar. Uhum. Ignorando tudo aquela obtenção minha lá, daí a gente vai ter aqui, joga esses valores, a gente vai ter três gráficos diferentes. É só pegar a expressão do teu colega e mudar o C aqui. É bem assim, faz elevado a meio. Mas qual é o esquema? Quando tu altera o cara ali, o C, tu tá alterando aquela constante de tempo do circuito, né? E se tu altera a constante de tempo do circuito, tu faz ele entrar na assíntota mais rápido, né? A ideia é essa. Pode notar aqui pelo que teu amigo mostrou. Isso é importante, tá? Por que a gente coloca determinados capacitores no circuito? Porque a gente quer que ele vá para a estabilidade mais rápido ou não, né? Então, a gente nota que quanto maior a capacitância, mais rápido ele vai para a estabilidade, né? Note que o capacitor maior é o de 2. Então, mas daí E o capacitor maior de 3, né, no caso. Mas ele vai ter. é isso, de 3 isso. Mas ele vai chegar mais devagar, né? Porque ele Não, tá ele por é linha baixo. reta, pô. É que assim, ele chega aqui na assíntota ao mesmo tempo que os outros, né? Ah, Será que ele. a questão é como ele O, o, chega. o que que a integral dessa carga vai dar? Porque dá pra. O que eu queria saber também, porque o que significa. O significado físico da área embaixo desse gráfico. O que que ele é? É Pô, tensão consumida? aí você pediu um negócio que eu nunca escutei na minha vida até hoje. Perdão, sou Caraca. Tu curioso. pode ver pela unidade, né? Tipo, se tu multiplica Q por T, tem alguma coisa a ver com R isso. Pode ser que tenha a ver com tensão também, uma vez Quer dizer que. que quanto menos ele dissipa, será? Pois é. Tem toda essa questão do amortecimento, né? Aí você afirmou bem. É isso mesmo. Tem a ver com amortecimento aqui. Tipo, lembra que é uma mola, né? Então, uma mola com a constante de mola maior amortece mais, né? Mais rápido. A capacitância tem a ver com a constante de mola, se fosse um circuito mecânico. Só que aqui, por ter essa resistência diferente, aqui está acontecendo uma coisa curiosa. Que elas estão chegando num determinado momento do circuito aqui ao mesmo tempo, apesar de por
caminhos diferentes. Mas ela chega no mesmo tempo. Mas o, o expoente maior não era pra chegar mais rápido? Isso que eu não tô conseguindo entender. O Não. tal, ele é um valor. Olha a expressão da carga aqui. Ah, que ele é negativo. Entendi. Olha só a expressão da carga. Todas elas vão chegar na carga 1 aqui, que é a máxima, Uhum. ao mesmo tempo. Só que vão chegar de formas diferentes. Umas vão acelerar mais no final, outras vão acelerar mais no começo. Né, entender. Pela natureza da própria, do quadrado, do cubo e da raiz cúbica. Exatamente. Da raiz quadrada do cubo. Isso. Por exemplo, a raiz quadrada, ela cresce mais rápido entre números de 0 a 1 do que a função quadrática. É só tu ver o gráfico lá de 0 a 1. A x quadrada, ela cresce mais devagar que a raiz quadrada entre 0 e 1. Uhum. Tranquilo. Isso daí é só significado matemático mesmo de equacionamento. Exato. Mas é legal ver qual é a física do bagulho aqui. Eu acho Agora, sensacional. por esses negócios de circuitos aí tem um detalhe. Se tu não fizer analogia mecânica, fica difícil. Né? Tipo, o que que é? Para que serve o indutor e o capacitor? Já parou pra pensar? Claro, o capacitor armazena energia, o indutor armazena energia no campo elétrico. Beleza, mas para quê? Bem, se tu recebe um circuito contínuo, né, com a corrente dependendo de um seno, por exemplo, tu vai ter momentos que acumula carga, momentos que, no capacitor, momentos que acumula campo elétrico, no campo magnético do indutor. Tu vai conseguir com isso fazer uma filtragem. E aquela onda que era toda circular por causa do seno acaba virando uma linha reta, horizontal. Ai, que Então, sensacional. tu cria um transformador dessa forma, com circuito RLC, simplesmente isso. Porque tu vai conseguir regulando os Estabilizar. picos e os vales por meio da acumulação de energia do indutor e do capacitor, e assim tu vai E induzir faz um uma linha CC. contínua. Que Tu faz um CC a partir do CA. sensacional. Exatamente. Tu já deve ter ouvido a expressão filtro passa baixo e filtro passa alto. Sim, é de onda de rádio. Isso. O passa baixo e passa alto é, respectivamente, o indutor e o capacitor. Que da hora. É. Agora, fazer isso aí, né? Daí já é outro esquema. Mas é que o circuito RLC tu ainda vai demorar um pouco pra ver, né? Tu não viu o campo magnético ainda, né? Já vi tudo e esqueci de tudo. Tá, mas tu viu nessa matéria, Física 3? Não, vim em física B. Primeiro a gente aprende elétrica básica, né? Já que você falou, filtro passa baixo, filtro passa alta. A gente faz o negócio laboratorial, depois a gente aprende a física. Atrelando os conceitos que a gente viu lá em física Ah, B. tu fez no laboratório, então, isso. Laboratório entre aspas, né? Foi EAD, eu fiz na internet. Putz, daí é ruim, hein? Horrível. Meu, eu dava uma aula muito várzea de experimental, que não tem como, né? Não tem como Mas não. eu vou te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu acho que tu vai se interessar. O teu professor deve ter, espero, né? Que ele não tenha sido como eu, um vagabundo, e não tenha mostrado esse site aqui. Porra, cadê o site? Tem um site de simulação de Você salva os seus circuito. circuitos lá também, não é? O Falstad, não sei se tu conhece. Não acho que é o Falstad o nome. É ele. Deixa eu te mostrar aqui. Não, não é Tu pode Falstad, é um salvar o teu outro. circuito. Olha. Aqui a gente tem um circuitinho RLC. E na verdade, olha só o que aconteceu. A chave está fechada, tá vendo? Aberta, Aham. desculpa. Então, tu só jogou um pouquinho de energia no circuito e agora ele está por si só. Tá E ele vendo? simula até a carga que vai passando. Tudo, ele faz tudo aqui. Então, Legal. aqui é o que é essa porra aqui? É o resistor. Cara, uma hora esse. Pode ser que demore, mas uma hora esse circuito aqui vai morrer, eu acho. Tipo, não vai ter mais carga nele. Porque o resistor tá consumindo, né? Assim, normalmente a bateria morre, né? Porque o resistor consome carga Isso. nenhuma. Ó, No tá sistema. parando já. Tá ficando mais devagar. Agora, se eu ligar a chave, né? Olha só que coisa linda. Aquela desgraça daquela Estabiliza. corrente. Aquela desgraça daquela corrente virou uma. Ah, mas eu acho que não tá passando ali. Bem, vamos lá. Bem, dá pra É brincar que ele aqui, não vai na né? resistência, né? A resistência vai consumir bastante. Pô, mas esse circuito tá meio zoado. Bem,
Aqui tu pode brincar, né? Tu viu que Aham. realmente o circuito tava morrendo lá, né? Aos poucos. Ele funciona Ctrl Z aqui. Aumentar a resistência aqui. Tô ficando insano aqui o bagulho. Olha só como já tá É, ele freando. morre rápido. É como se fosse um circuito mecânico mesmo, né? Olha Aham. só. Quero A te mostrar resistência vai aqui amortecer. isso, a analogia aqui, olha só. Se liga. Opa. Aqui, ó. Conservation Spring. Aqui mesmo. É o mesmo esquema. Pô, o cara fez um GeoGebra, é isso. O cara é um monstro. Nossa, o cara foi um deus. Eu Sim, mal meu. consigo meter equação de vetor no GeoGebra. Sim. Mas não era essa aqui que eu queria ainda, mas tem a ver com isso aqui. Era de mola. Cinemática mola. Uniform. Bem, aqui, não sei se é esse, mas a gente puxa o bagulhinho. Aqui, ó, deixa eu pôr o run aqui. Aí, ó, ele mostra. Não, os caras fez isso no GeoGebra, ele é um deus. Daí tu pode alterar a massa aqui, ó. Só que eu queria um com amortecimento, né? Que é o caso lá, o resistor é um amortecedor. É tipo uma. Se tu já fez Física 2, tu viu a força B lá, né? Hein? Tipo, ele não mostra a definição no livro, mas ele chega numa expressão da energia do circuito massa-mola com uma exponencial na frente. Sim, já vimos. Lembra disso? A equação total tende a zero. Isso. E tem um B lá naquela exponencial. E esse B aparece na frequência angular também. Frequência angular do circuito amortecido, que é ômega K sobre M menos B quadrado sobre 4M, um negócio assim. Eu Esse lembro. B ele tem a ver com a resistência do ar, né, na prática. E é isso que é o análogo ao resistor no circuito elétrico, né? Então, o capacitor é a mola. É isso aí. Entendi. Pode Cara, crer, show de pode bola, crer. mano. É show. Eu nunca tinha pensado que o circuito ia ser tão divertido assim. Tu pode ver, né, que a EDO que tu tava resolvendo, cara, ela é parecida com a EDO do. A mesma EDO que a gente tava conversando agora há pouco, do Uhum. circuito amortecido, É isso mesmo. né? Não é isso mesmo, tem a constante. Tem a exponencial, tem a constante, tem o negócio na frente, que é a amplitude, né? Então, mesma coisa. Mesma coisa. Vamos continuar daqui no bagulho. Beleza, bem. Correntinha, mesmo esquema, então. É que não é uma expressão que a gente está usualmente acostumado a trabalhar, né? Tipo, eu tô acostumado a trabalhar com exponenciais, né? Então ela nunca vai chegar exatamente como ela chegou aqui. Só que não, a gente não tem uma exponencial aqui. A função que varia é o t, parte aqui de baixo, né? É como se fosse uma expressão, sei lá, não vou dizer quadrática, mas é tipo isso, né? Porque é um t elevado a alguma coisa, não é mesmo? Uhum. Não é linear, mas tem a ver com quadrática, qualquer coisa do gênero aí. Tá. Tá aí os gráficos, que é só jogar na equação, não tem muito segredo. O cara fez na mão, show de bola. A variação de energia na fonte. Delta E igual a V delta Q. Então, se a gente quer a variação, sabemos que a carga depende do tempo. Só que ele quer na fonte. E ele está dizendo Então, aqui, essa equação é isso que eu sempre debati bastante. É, essa variação de energia quer dizer que é a energia que o resistor consumiu, correto? caraca, não. Se ele está falando da fonte, a energia da fonte. Então, essa variação de energia significa o quê? A fonte está alimentando o circuito, né? Então, Certo. quem consome a energia do circuito é o resistor. Então, tu até pode dizer que sim, né? Que é a energia dissipada pelo resistor, de um tipo de PRI quadrado, né? Lei de Joule. Uhum. E, pô, mas agora ele pegou e falou que CV quadrado, mas não tinha um sobre 2 aí, não? Porque, bem, CV Onde você vê quadrado é a dois? energia do capacitor, né? Tem isso também. É porque ele usou a equação do capacitor aqui. Apesar dele ter Calma aí. falado da fonte, ele Então, é usou do CV quadrado capacitor. é o capacitor, que multiplica esse um menos resistência, não faz sentido. Um menos a corrente. De onde ele tirou essa parada aqui? Mas essa não é a expressão da carga, não? A gente encontrou a expressão da carga ou da corrente lá em cima? A gente encontrou as duas, né? A gente encontrou a diferença de potencial.
corrente. Não, a carga não. A corrente só. Como é que ele chegou nisso do nada? Do zero, 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 zero. Calma aí, ele fala que VQ. é que sobre que em relação ao tempo. É, ele pode ter integrado a expressão e nem falou nada, né? Pode ser também. Porque se tu integra aquela expressão, não é muito diferente, né? O que vai mudar é que a parte do exponencial é a mesma. O que vai mudar é na frente, que vai ter unidade de carga agora, em vez de unidade corrente. Será que Não é mais de zero, né? ele considerou um como 100%? Será isso? Oi? Ele considerou esse um como 100% da carga, então é um. Q1. Não tô vendo um que tu tá falando. Ah lá, no CV que multiplica um, Ah, sim, sim, sim. É, aqui ele tá falando de um mas no negócio ponto. carregado já, né? Então, mas no ponto zero ele Multiplicando. não tá carregado, né? Vai dar um menos um aqui, né? Isso que é bizarro. Ficar zero e vai Ah, tá sobrar só certo, deve esse ficar um. zero, isso mesmo. Ele fez o inverso, ele inverteu. Ah, gostei. Mas, É. mas quando T é maior que TR, por que fica só CV? Lembrando que T é maior que TR, Ah, a zero a gente. equação ali, fica só um multiplicando um menos zero, que é um, que daí fica CV. Entendi já. É, pois é, porque daí zera tudo, né? Não tem É, brincadeira entendi. depois, que não vai ter coisa negativa, né? Uhum, entendi, perfeito. É, tipo, a expressão da resistência tem esse cara, um menos T sobre TR. Naturalmente, a gente não pode ter uma resistência negativa, né? Então, esse VQT, como que ele pode relacionar com CV? CV quadrado multiplica pela carga. O VQ é a expressão do capacitor. E como que zero é zero, porque o capacitor não está carregado, é V vezes o Q final. Isso. Entendi. A parte dissipada no resistor é dada por. Pô, É, eu ia usar a lei de Joule, não sei porque ele não usou a lei de Joule, mas tudo bem. a lei de Joule, mas ele usou a lei de Joule. Essa é a definição da lei de Joule? É que a lei de Joule, bem, ela vem da definição de potência, né? Que é energia por tempo. Potência é a mesma expressão em todas as. Tudo. Todas as coisas da física. Então essa Certo? daí ele integrou a potência. É. Esse PR é Para o encontrar quê? energia, É né? a Porque potência esse se. PR? Potência do resistor? Isso. Potência ativa do resistor, É, correto? provavelmente, eu não vi o resto, mas provavelmente ele vai colocar a lei de Joule ali depois. Aqui, ó. Lei de Joule. R quadrado. R quadrado, isso mesmo. Isso. Que é a lei de Joule de zero a T. E por que que não fica só multiplicando o tempo aqui? Porque a gente tem uma variação ponto a ponto no tempo, né? Cada tempo tem uma variaçãozinha. Então tem que integrar. Não pode ir direto, né? Isso que eu quero dizer. E quando, por exemplo, tu está calculando lá quanto que tu vai pagar de luz, né? Entendi. Como tu sempre paga a mesma quantidade por coisa que tu tá ligado lá na tua corrente elétrica, né? Mas aqui não. Aqui a cada tempo que passa, tu vai ter uma corrente diferente passando, né? A gente viu isso na expressão lá do. Agora há pouco, a expressão que a gente obteve, Certo. certo? Então por isso tem que Entendi. integrar. Daí integra a potência para achar no resistor. Eu pensei que ia ser a mesma da bateria. Por que, que não é a mesma? O resistor consome, né? Não, mas E justamente, mas eu pensei que deveria ser a mesma. Só se ele vai igualar aqui eventualmente. eu acho que, na verdade, por a gente estar modelando diodo, né? Ele vai consumir uma parte da bateria e vai cortar a bateria. Então acho que é É, isso que ele vai querer. Ele acha que é isso que ele tá querendo que a gente simule. pô, show de bola essa questão, hein? Deixa eu ver lá em cima, Caraca. calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô perdido lá em cima um segundinho aqui. Ah, desceu. Aí ele vê o CV. Nós vemos que a carga final é QF igual a CV. Agora vamos analisar QT e T. Ele façamos. I igual a I sobre zero, por quê? I igual a I sobre I zero, por quê? E sobre zero? Ah, não tem que fazer consideração. Tem sobre zero aqui? E Q igual a Q sobre QF.
Bem, aqui foi integrando, né? Foi integrando a corrente até aparecer esse aqui. Ou ele só isolou. Só que o I, ele trocou. Ele trocou pela diferença de potencial no resistor, que a gente já tinha obtido. Isso aqui a gente já tinha obtido lá em cima. Esse VR saiu da onde? Eu tô perdido, A gente gente do obteve céu. lá em cima. Aqui, ó. Tá Ah, vendo? entendi. É isso aí. Ô, meu velho, tenho que ir finalizando por aqui, tá? Beleza. Você tem mais aulas depois pra gente terminar o exercício? Claro, eu vou te mandar meus horários aqui e daí você decide o que for melhor pra ti, tá bom? Beleza. Então tá, meu querido. Boa noite aí. Boa noite. Falou. Falou.